Hoje, Dia dos Pais, meus parabéns a todos os papais da nossa igreja, a começar pelo meu papai, o seu Laércio, parabéns, e a você também que está aí nos assistindo, parabéns pelo Dia dos Pais. E lógico que a gente não pode esquecer no Dia dos Pais do Deus Pai. E eu quero conversar sobre isso com vocês. E eu já peço que você abra a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 9, o tema da nossa pregação está no versículo 4 e 5 do capítulo 9 de 1 Reis. Mas eu farei a leitura dos versículos anteriores, ok? Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo o que tinha desejado e designar a fazer, o Senhor tornou a aparecer-lhe como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica que fizeste perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos. Então, confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Convido você a orar mais uma vez comigo. Meu Deus, muito obrigado por termos a liberdade aqui em nosso país de abrir a Bíblia e meditar na Tua Palavra. Ó Deus, mais uma vez, fale conosco por meio da exposição das Escrituras. É o que clamamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Nesta manhã, o Diego pregou sobre as características de um pai à luz da palavra de Deus. E agora eu quero meditar com você sobre como deve ser o relacionamento nosso com o nosso Deus Pai. Lembrando, evidentemente, que eu estou me referindo aqui àqueles que entregaram as suas vidas a Cristo e por isso se tornaram filhos de Deus. Aqueles que de fato são filhos de Deus. Aqueles que realmente podem dizer: o meu nome está escrito no livro da vida. É com você que eu quero conversar. Você que realmente é filho de Deus e não apenas uma das criaturas do Senhor. Afinal, nós lemos em João, capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, é contigo, filho de Deus, que eu quero conversar agora. Você que de fato tem um relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. Eu quero conversar com você, porque como filho de Deus, eu sei que nós temos várias dificuldades na nossa caminhada. Por mais que seja maravilhoso servir ao Senhor, nós enfrentamos dificuldades, seja porque nós somos pecadores, seja porque nós enfrentamos uma batalha espiritual. São várias as lutas. E uma das lutas maiores para nós como filhos de Deus, na minha opinião, é quando a gente continua na igreja, continua se dizendo cristão, mas liga o piloto automático. Você entende o que eu estou dizendo? A gente começa a fazer as coisas por fazer. E perde aquele fervor que a gente tinha no início da conversão. Você está compreendendo o que eu estou dizendo, filho de Deus? A gente começa a ir à igreja por ir. A gente se acostumou, vai quase por inércia. A gente frequenta os cultos pela internet porque a gente acostumou. A gente toca louvores a Deus ou canta porque a gente gosta de música. A gente prega porque a gente foi escalado. A gente ligou o piloto automático.
A gente começou a fazer as coisas simplesmente por fazer. E sabe qual é o grande problema disso? É porque quando nós chegamos a esse estágio, nós passamos a fingir. Nós começamos a fingir muitas vezes que estamos fazendo tudo isso de bom grado, quando na verdade, às vezes a gente nem está afim de fazer. E aí começamos a ter um relacionamento falso com Deus. Deixamos de ser sinceros com o Senhor. E aí, meu amigo, nós, na verdade, estamos deixando de nos relacionar com o nosso Salvador, com o nosso Deus, com o nosso Pai. Isso é muito grave, porque por toda a Bíblia, nós vemos aqui que a sinceridade é a marca do verdadeiro relacionamento com Deus. Por isso eu fiz aquele parênteses no início da nossa conversa. Disse, me refiro aqui àqueles que já entregaram a sua vida a Cristo. Aqueles que creem que Jesus é seu único Senhor e Salvador. E assim vivem. Porque tem muita gente que, se nós perguntarmos para elas o que elas pensam de Deus, elas vão dizer que creem em Deus. Mas quando formos averiguar de forma mais profunda e perguntarmos, mas você serve a Jesus Cristo? Elas vão dizer que não. Então essas pessoas não estão sendo sinceras com Deus. Porque o Senhor disse, João capítulo 14, versículo 6, o próprio Jesus Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então como você pode dizer que você ama a Deus, que você se relaciona com Deus, se nem entregar sua vida a Jesus você entregou? Por isso eu disse, não estou conversando com essas pessoas agora, estou conversando com você, que já entregou a sua vida a Cristo, que disse, Jesus é meu Senhor e Salvador. Você muitas vezes, e eu também, nós acabamos ligando o piloto automático e acabamos fazendo as coisas para Deus, sem meditar no que estamos fazendo. E aí começa a entrar na nossa vida o fingimento. E isso é terrível, porque a sinceridade é a marca do verdadeiro relacionamento com Deus, a franqueza. Dizer para Deus tudo que está no nosso coração, na nossa mente. E sabe quem foi um modelo de sinceridade no relacionamento com Deus? Davi. Versículo 4 de 1 Reis 9. Se andares perante mim, como andou Davi, teu pai, com integridade de coração e com sinceridade. Davi foi um exemplo de sinceridade utilizado por Deus na vida de Salomão. E eu quero pensar com você rapidamente hoje em 3 lições que eu e você poderemos agora aprender com base no relacionamento do rei Davi com o nosso Deus único e verdadeiro. 3 lições sobre um relacionamento sincero com Deus a partir da vida do rei Davi. E a primeira lição é, uma pessoa sincera não é perfeita. Bom, eu sei que por causa da influência, creio eu, da Contra-Reforma, que enviou os jesuítas aqui para evangelizarem o Brasil, e eles foram os primeiros a chegar aqui no nosso território, eu creio que ficou impregnado na mente da população brasileira uma espécie de relação com Deus utópica. Porque existem alguns santos que são apresentados para a população que viveram um estágio tão profundo de dedicação a Deus que chegaram a ponto de poderem ir para o céu e intercederem pelos outros pecadores. Isso não é só utópico, isso é herético. A Bíblia diz que só existe um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. A Bíblia deixa claro que todos pecaram e carecem da glória de Deus, e que apenas um ser humano não teve pecado, que é o Deus homem, Jesus feito homem. Ele, o Deus homem, é o único sem pecado. Por isso, Davi foi um exemplo, e ainda é, de relacionamento sincero com Deus, mesmo não sendo perfeito, porque
Você que conhece a Bíblia sabe que se há uma coisa que o rei Davi não foi, foi perfeito. Ele foi um homem segundo o coração de Deus, mas ele não guardou os mandamentos do Senhor diuturnamente. Por exemplo, nós temos aquele terrível pecado de Davi com Betseba, o adultério que ele cometeu, e dentre tantos outros. Mas antes de você criticar Davi e começar a tentar rebaixá-lo, lembre-se que uma diferença entre nós e Davi é que os pecados de Davi estão estampados na Bíblia, os nossos não. Já imaginou se os nossos pecados estivessem estampados na Bíblia também? Mesmo assim, mesmo tendo sido um pecador, Deus disse a Salomão: se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Querido, Deus não procura a perfeição, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos. Por isso Davi pôde ser um exemplo de sinceridade no relacionamento com Deus, porque, embora ele não fosse perfeito, ele era sincero com o Senhor. E é isso que Deus procura no nosso relacionamento. Quando Deus se relaciona conosco, seres humanos, Ele procura sinceridade em nós. Ele procura pessoas que vão se relacionar com o Senhor de forma sincera, sem fingimentos. Porque, queridos, repetindo, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, todos nós vamos falhar muitas vezes na nossa caminhada com o Senhor, mas se nós formos sinceros na nossa fé, sem fingimentos, pedindo perdão ao Senhor quando pecarmos, pedimos auxílio quando necessitarmos, o Senhor vai ouvir a nossa oração, vai perdoar os nossos pecados e nós vamos receber ajuda em momento oportuno. Por isso o Espírito de Deus inspirou o escritor de Hebreus a escrever em Hebreus capítulo 4, versículo 16: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. E aqui eu já faço uma pausa e pergunto a você que está agora assistindo este culto, que está cultuando a Deus conosco, você filho de Deus, você filha de Deus, você é sincero, você é sincera no seu relacionamento com Deus? Davi não era perfeito, mas como foi sincero no seu relacionamento com Deus, ele foi um exemplo para o seu filho. Você, pai, você pode ser um exemplo para o teu filho no seu relacionamento com Deus? Eu e você, nós podemos desejar que Deus diga o mesmo a nosso respeito. Olha, siga o exemplo deste homem, porque ele tem um relacionamento sincero comigo. E para as mulheres também, olha, siga o exemplo dessa mulher, porque essa mulher me serve com integridade de coração. As pessoas que nos conhecem podem dizer o mesmo de nós? Deus pode nos usar como exemplo e dizer ao coração dessas pessoas: se você viver perante mim como ele ou como ela vive, com integridade de coração e com sinceridade, eu vou te abençoar? Sinceramente, eu espero que sim. Primeira lição de um relacionamento sincero com Deus a partir da vida do rei Davi: uma pessoa sincera não é perfeita. Segundo ensinamento: uma pessoa sincera não esconde o que sente. Eu sei, isso é chover no molhado. É lógico que uma pessoa sincera não é fingida e não vai esconder o que sente, mas de tão importante, eu creio que é necessário frisar esse ponto. Por mais óbvio que seja, é importante frisar que a pessoa que é sincera no seu relacionamento com Deus, ela vai apresentar a Deus tudo o que ela está sentindo, ela não vai usar máscara alguma, ela vai tentar enganar Deus de modo algum. Porque, afinal, queridos, isso é impossível. Deus é onisciente. Ele sabe o que nós pensamos antes que a palavra chegue à nossa boca. Então, é um absurdo tentarmos enganar Deus, fingir. E por que mesmo assim, muitas vezes, a gente procura disfarçar o que a gente está sentindo quando nós estamos orando a Deus? Me explique, eu não sei.
Só pode ser por causa do nosso pecado, da nossa natureza pecaminosa. Quantas vezes a gente faz uma oração ao Senhor, mas na verdade não é aquilo que você está querendo dizer. Às vezes você fica com medo de pecar e você não diz, mas saiba, eu aprendi pelo estudo da Bíblia que Deus não se irrita conosco quando nós somos sinceros com Ele. Agora, Ele não tolera o fingimento. Veja Davi. Davi foi sincero com Deus. Ele tanto apresentava ao Senhor a sua alegria, quanto a sua tristeza. Ele tanto apresentava ao Senhor a sua preocupação, quanto as suas ações de graça. Ele se rasgava diante de Deus. Quer ver alguns exemplos? Acompanhe comigo. Abra sua Bíblia, por gentileza. Salmos, vamos ao Salmo 9, versículo 1 e 2. Vamos ver aqui um momento de alegria que Davi teve diante do Senhor e ele registrou, inspirado pelo Espírito de Deus, no Salmo 9. Diz assim: Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, cantarei todas as tuas maravilhas, alegrar-me-ei e exultarei em ti. Ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Veja agora, Salmo 18, versículo 1 e 2. Eu até escrevi uma canção baseada neste salmo. Eu te amo, ó Senhor, força minha. O Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador. O meu Deus, o meu rochedo em quem me refugio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu baluarte. Que maravilha! Você vê como ele está se jubilando aqui realmente, ele está se regozijando diante do Senhor. Esse era Davi. Será que a gente faz a mesma coisa nas nossas orações? Quando a gente está feliz, a gente realmente rompe em louvores diante do Senhor? Porque uma pessoa sincera age assim. Mas não só quando você está feliz. Davi também, quando estava triste, ele também abria o seu coração e falava com Deus com sinceridade. Acompanhe comigo agora. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler agora Salmos novamente, mas agora o Salmo 6, versículos 1 a 7. Salmo 6, versículo 1 a 7. Acompanhe a leitura comigo. Aqui Davi estava muito triste e ele disse: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça, pois na morte não há recordação de ti. E no sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Você já fez uma oração assim ao Senhor? Não digo nem com tanta beleza quanto Davi fez, mas uma oração onde você realmente, eu gosto desse termo, rasgou o teu coração. Você se desnudou diante de Deus. Uma pessoa sincera faz isso. E acredite, quando a gente faz isso, a gente é curado pelo Senhor. Davi também apresentava ao Senhor as suas preocupações. Você tem apresentado as suas preocupações a quem? Por favor, não seja aquele crente chato que vive murmurando. Não faça isso. Ao invés de murmurar, eu e você temos que apresentar ao Senhor as nossas preocupações. Não tem problema algum. Não tenha vergonha disso. Apresente as suas preocupações ao Senhor, filho de Deus, filha de Deus, porque o nosso Deus Pai, Ele nos ama, Ele tem prazer em nos ouvir. Veja novamente Salmo 25, versículo 1 e 2. Davi disse: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Deus meu, em ti confio, não seja eu envergonhado, nem exultem sobre mim os meus inimigos. Davi também apresentava ao Senhor todo o seu agradecimento. Vou ler um trecho, Salmo 30, versículo 1 a 4 e depois versículo 11 e 12. Acompanhem comigo. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste-me a vida para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Versículos 11 e 12 agora.
Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria, para que o meu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor Deus meu, graças te darei para sempre. Que maravilha, não? Você é um crente agradecido, né? Você não é como aqueles leprosos, aqueles 9 que foram curados e não voltaram para agradecer, né? Você é como aquele que voltou para adorar o Senhor pela bênção que recebeu. É assim que nós temos que ser. Davi também apresentava ao Senhor todo o seu arrependimento, mas era um arrependimento sincero. Não era aquele arrependimento da boca para fora, aquele arrependimento que você fala só para manter as aparências, não. Veja o que disse Davi. Sentiu Davi bater-lhe o coração, depois de haver recenseado o povo, e disse ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque procedi muito loucamente. Isso está em 2 Samuel 24:10. Lembra, Davi fez um recenseamento e ele pecou contra o Senhor. Depois você pode ver com mais calma o texto. Mas o que eu quero destacar aqui é que Davi se arrependeu de verdade. Ele não escondia, não, quando ele errava. Ele falava: Senhor, pisei na bola, pequei mesmo, e se arrependia. Veja o que ele disse no Salmo 51, versículo 1 a 4. Esse salmo, bom, é difícil você destacar um texto da Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Então toda a Bíblia é maravilhosa. E esse salmo me chama a atenção porque eu me lembro de um pastor. Ele se converteu, ele era de origem judia, e ele se converteu a Cristo por meio desse salmo, você acredita? Veja só o que Davi disse no Salmo 51, versículos 1 a 4. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões, lava completamente da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado, pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Veja mais o que ele disse: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito não desprezarás, ó Deus. Salmo 51, versículo 17. É assim que uma pessoa sincera age diante do Senhor. Você tem feito isso, meu irmão? Você tem feito isso, minha irmã? Você tem orado sinceramente ao Senhor? Quando tudo está bem, quando você está feliz, e quando as coisas vão mal, e quando você está triste, você tem orado também? Você faz uma oração sincera ao Senhor? Eu conheço uma pessoa, não posso dizer o nome dela, porque não pedi permissão para abrir aqui para vocês esse testemunho, mas eu gosto muito de orar com essa pessoa. E essa eu acho que é a pessoa mais sincera que eu conheço que serve ao Senhor. Porque essa pessoa ela não esconde os sentimentos dela. E uma vez me disseram: quer conhecer alguém? Ore com essa pessoa. É aí que você vai conhecer realmente que tipo de crente é aquele. E essa mulher é impressionante. Eu já vi orações onde orações assim, a gente reunindo para orar, e ela confia na gente o suficiente para poder abrir o coração diante de nós ali perante o Senhor. E ela estava super feliz, e ela agradecia, e com felicidade no coração. Ela reconhecia o agir de Deus, mas quando ela estava brava também, é até engraçado ouvir a oração dessa mulher. É engraçado até, eu tenho que segurar muitas vezes para não, quando a gente tem a oportunidade de orar junto, para eu não sorrir. Porque eu sei que ela está sendo sincera perante o Senhor e que ela confia em mim, mas chega a ser até engraçado ela abrindo o coração diante de Deus. Não gosto daquela pessoa, ela fala isso para Deus. Pessoa nojenta. Deus me ajuda a perdoar, e por aí vai. E Deus ajuda. E quantas vezes eu já vi ela ajudando e amando aquelas pessoas que ela já tinha orado, e eu tinha presenciado ela dizendo que não gostava da pessoa. Você é sincero diante de Deus? Você realmente abre o seu coração? Veja, eu não estou falando de dar um showzinho, não é isso. Tem gente que gosta de orar para dar show, né? Não, não é isso. Não estou falando de você fazendo um show assim, oração pública, não. Eu estou falando em você orar sinceramente ao Senhor, em você realmente se derramar diante de Deus, de você agradecer, ou você pedir, ou você dizer que você está bravo, que você está frustrado, você pedir perdão pelos seus pecados,
Ou seja, você não vive de aparências. Você é assim, meu irmão, você é assim, minha irmã. Nós somos assim, eu espero que sejamos, porque uma pessoa sincera em seu relacionamento com Deus não vive de aparências. Terceira e última lição, baseado na vida de Davi, na vida do rei Davi, de um relacionamento sincero com Deus. Uma pessoa sincera, ela será abençoada pelo Senhor. Voltemos agora ao nosso texto base. 1 Reis 9, 5. Então confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca de Davi teu pai, dizendo, não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. A sinceridade no nosso relacionamento com Deus é um pressuposto para recebermos as bênçãos do Senhor. Eu creio que várias explicações podem ser dadas para o silêncio de Deus em nossas vidas. E uma delas é a falta de sinceridade no nosso relacionamento com Ele. Ora, se nós não somos sinceros no nosso relacionamento com Deus, por que Ele iria nos responder? Ele conhece os nossos corações. Ele sabe o que se passa neste exato momento no meu coração e no teu. Ele sabe por que você está assistindo esse culto. Se é por mera curiosidade, se é por inércia, você ligou e está acostumado a fazer isso, ou se é porque você ama realmente o Senhor e quer aprender mais sobre a sua palavra, para ser mais parecido com Ele e agradar mais o coração de Deus. Deus sabe exatamente. Você se converteu de verdade? Essa é uma grande questão. Quando eu fiz seminário no CTVAP, seminário excelente, tive excelentes professores, um deles foi o querido John Barnett. Ele era reitor na época, e ele fazia uma entrevista com todos os candidatos a seminarista, e fez comigo também. E uma das perguntas mais sérias que já me fizeram na minha vida foi feita pelo reverendo John Barnett. Depois de ter perguntado outras coisas ali durante a entrevista, ele olha para mim e fala, Neil, você tem certeza da tua salvação? E eu tive que parar, pensar e com sinceridade dizer, eu tenho. Então eu estava aprovado para fazer o seminário. Se eu perguntar para você hoje, você tem certeza da tua salvação? Porque aquele que é sincero no seu relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus, tem essa certeza. Se você ainda não tem certeza da tua salvação, questione a si mesmo se você tem sido sincero no seu relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus. E lembre-se, hein? Provérbios 21:2 diz, o Senhor sonda os corações. Então, nem pense em mentir para Ele. Eu creio que é por isso também, pelo Senhor sondar os nossos corações e querer sinceridade de nós, que Ele disse para a gente não ficar repetindo palavras enquanto orarmos. Essa é a diferença de uma reza para uma oração. Numa reza você tem ali palavras pré-estabelecidas que você fica repetindo, nos mantras, né? Também. Mas o Filho de Deus não reza, o Filho de Deus ora, ele conversa com Deus. Ele fala com o Senhor. E o Senhor disse que quando nós estivéssemos conversando com Ele, a gente tem que medir as palavras e não ficar repetindo palavra em vão, a gente está conversando com Ele e deve conversar com sinceridade, porque Ele sabe o que está no nosso coração. Mateus 6, 7 e 8 registra as seguintes palavras de Jesus Cristo. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então seja sincero. Repito, não tente fingir diante de Deus. Ele deseja que nós sejamos sinceros para com Ele. Davi foi sincero em seu relacionamento com Deus, e Davi foi abençoado pelo Senhor. Se eu e você tivermos um relacionamento sincero com Deus, eu tenho certeza, nós também seremos abençoados pelo Senhor. Veja bem, não estou dizendo que a gente não vai ter luta, não estou dizendo que a gente não vai ter momentos difíceis, mas em todos os momentos o Senhor estará conosco. Se cumprirá na nossa vida o que nós lemos em Romanos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Davi foi tão abençoado pelo Senhor
que até hoje, milênios depois da sua morte, ele continua a ser lembrado. Ele continua a ser exaltado pela sua sinceridade com o Senhor. E dele, da sua descendência, veio o Messias, o Salvador e Senhor da humanidade. Que bênção! Que maravilha! Eu creio que foi por isso que Davi pôde escrever o Salmo 32 da seguinte forma: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Vamos agora ao versículo 10. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Amém, igreja? Concluindo, uma pessoa sincera em seu relacionamento com Deus não será perfeita, nós já vimos isso. Porque nós não somos perfeitos, não há perfeição a não ser em Deus. E Deus sabe disso, por isso que Ele não procura a perfeição em nós, Ele procura a sinceridade. Ele quer sinceridade da parte dos seus filhos, de nós, que temos Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Uma pessoa sincera em seu relacionamento abrirá o seu coração a Deus, não fingirá. Dirá a Ele tudo o que está em sua mente e agirá de acordo com o que disser ao Senhor. Uma pessoa sincera em seu relacionamento com Deus será, por fim, abençoada pelo Senhor. Por isso, meus amados, eu deixo para vocês Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hoje o que mais importa é o nosso relacionamento com o nosso Deus Pai. Como está o seu relacionamento com Deus? O nosso relacionamento com Deus por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Você que declara Jesus como seu Senhor e Salvador, como está hoje o seu relacionamento com Deus? Não me importa agora como foi o seu relacionamento com o teu pai, se você é órfão ou não, me importa que você foi adotado por Deus por meio de Jesus Cristo. Como tem sido o seu relacionamento com Ele? Eu quero orar por você. Deus eterno, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que pudemos aprender por meio da vida do Teu servo, o rei Davi. Senhor, nós queremos ter um relacionamento sincero contigo, como vimos aqui que Davi teve. Ele não era perfeito, Pai, como nós não somos, mas o Senhor o amou, Pai. E Ele te amou e se relacionou contigo, Senhor, com integridade de coração e com sinceridade. É isso que nós desejamos, Pai. Ajuda-nos, Senhor, nisso. Querido Deus, ajuda-nos a nos relacionarmos contigo de forma sincera, sem fingimentos, tendo coragem, Pai, para adentrar pela fé no Santo dos Santos, em nome de Jesus, e apresentar ao Senhor tudo que está em nosso coração. E, Pai, nos abençoe. Primeiramente e principalmente,
manifestando-se cada vez mais em nossas vidas, porque nós queremos, acima de tudo, a Tua presença conosco, Senhor. Pai, visita agora as pessoas que estão fazendo essa oração comigo e que estão com o coração quebrantado, que têm estado longe da Tua presença e não têm mais se relacionado contigo como filho de Deus ou filha de Deus, muito embora já tenha declarado que Jesus é seu Senhor e Salvador. Restaura esse meu irmão, restaura essa minha irmã, Pai. Enche-os novamente, Senhor Jesus, com Teu amor, derrama a Tua graça e a Tua misericórdia sobre eles, para o louvor do Teu nome, pois é isso que nós buscamos, em nome de Jesus Cristo. Amém.